Olá, hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto num período chave da nossa história. Ali entre 84 e 88. Finalzinho da ditadura, começo da nova república, muita coisa acontecendo, né? Esperança política, mas também uma crise econômica braba. Exato. E bem no meio dessa confusão toda, a gente vai investigar o papel assim, fundamental dos movimentos sociais. Como é que eles conseguiram, pautar e garantir direitos tão importantes na Constituição de 88, principalmente os direitos sociais, aqueles do famoso artigo 6º. É. E tem mais, né? Vamos tentar conectar isso tudo com uma ideia da filosofia que é bem forte, mas essencial. O tal do direito a ter direitos, da Hannah Arendt. A nossa conversa vai partir de uma análise que junta essas peças todas. História, política, economia, direito, até filosofia, para a gente entender melhor o Brasil de hoje. Isso. A ideia é justamente entender como essas coisas se ligam. A transição política que foi super complexa, a crise econômica pesada, a década perdida, a mobilização social que estava assim fervendo e como nasceu essa estrutura de direitos que a gente tem. Tentar trazer um pouco de clareza para esse momento que formou tanta coisa e que ainda ecoa hoje. Brulhar isso. Para começar, como era esse Brasil aí de 84 a 88? Era isso mesmo? Uma mão tentando ir para a democracia e a outra presa na crise? É uma boa imagem, sim. Na política, era o auge da abertura, o fim de mais de 20 anos de regime militar. E o que deu o pontapé inicial mesmo foi o movimento das diretas já, ali entre 83 e 84. Uma mobilização popular, nossa, gigantesca, pedindo eleição direta para presidente. Ah, as diretas já. Lembro das imagens, marcou demais. Mas a proposta mesma, a emenda Dante de Oliveira, não passou no Congresso, né? Em abril de 84. Não passou, foi rejeitada. Mas, olha, o impacto do movimento foi enorme. Mostrou uma força popular que talvez nem se esperava. E, com certeza, acelerou o fim do regime. Tanto que no ano seguinte, 85, já teve a eleição presidencial, indireta ainda, mas foi a eleição que marcou a virada. A chapa Tancredo Neves e José Sarney, que ganhou do Paulo Maluf, o candidato da situação. E aí veio aquele baque. O Tancredo morreu antes de assumir. Exatamente. Com a morte do Tancredo, quem assumiu o vice? José Sarney. E esse momento, sela o fim oficial da ditadura. Começa a nova república. O próximo passo, e talvez o mais decisivo dessa fase, foi chamar a Assembleia Nacional Constituinte. Ela se reuniu entre 87 e 88. Aqui a coisa fica interessante mesmo, porque não foi só um trabalho de político e jurista trancado numa sala, né? Dizem que foi um processo bem mais aberto. Muito mais, tinha uma participação, uma pressão da sociedade civil enorme. Movimentos sociais, sindicatos, associações de moradores, grupos indígenas, movimento negro, feminista, ambientalista. Nossa, todo mundo se organizou, levou proposta, fez pressão nos corredores. Não é à toa que a Constituição de 88 ganhou o apelido de Constituição Cidadã. Foi por causa dessa abertura para a participação popular. É um marco na garantia de direitos aqui no Brasil por causa disso. Entendi. Então, o lado político foi essa abertura democrática, conquistada na raça, com mobilização, e que terminou numa Constituição bem participativa. Mas e o lado econômico? A gente sempre escuta falar década perdida para os anos 80. Era tão ruim assim? Olha, não é exagero não. Economicamente o Brasil estava num buraco. O problema principal era a hiperinflação. Não era só inflação alta, era descontrolada. Preço subindo todo dia, às vezes mais de uma vez por dia. Isso destruía o poder de compra das pessoas, gerava uma instabilidade social, absurda. Nossa, é até difícil imaginar hoje em dia, né? Essa remarcação de preço o tempo todo que nossos pais, nossos avós viveram. E essa crise, essa inflação comendo o salário, como é que isso bateu nas pautas que os movimentos levaram para a Constituinte? Imagino que a luta por saúde, moradia, trabalho ficou ainda mais urgente, não? Sem dúvida alguma, a crise econômica só piorou as desigualdades, as carências. E isso deu mais força, mais legitimidade para quem pedia direitos sociais básicos. Num cenário de tanta estabilidade, garantir o mínimo de segurança, de bem-estar, virou central. O governo Sarney até tentou dar um jeito com aqueles planos econômicos. Aos famosos congelamentos de preço, plano cruzado, plano Bresser. Isso, esses mesmo. Tiveram até um sucesso no comecinho, sabe?
Criaram uma euforia rápida ali com o congelamento de preço-salário em 86, depois em 87. Mas eram medidas, assim, meio superficiais. Não atacavam as causas reais da crise, tipo o descontrole das contas do governo, a dívida externa enorme que veio da ditadura. E aí a inflação voltava com tudo depois, imagino. Voltava pior ainda. E isso gerava mais desconfiança, mais instabilidade. Fora isso, a economia estava parada. O PIB, né, o Produto Interno Bruto, crescia quase nada ou até diminuía. E a dívida externa lá em cima, impedindo o país de investir. Por isso que os anos 80 ficaram mesmo conhecidos como a década perdida para o desenvolvimento do Brasil. Entendi o quadro, uma sociedade se mexendo pela democracia e por direitos, ao mesmo tempo que a economia afundava. Isso joga mais luz ainda nos movimentos sociais. Antes da gente ver como eles atuaram na Constituinte, como é que a gente pode definir, assim, de forma simples, o que são esses movimentos? Olha, de forma simples, são ações coletivas, né? Grupos de pessoas da sociedade civil que se organizam, esses grupos têm objetivos em comum, valores, uma identidade, e eles querem promover mudanças ou às vezes resistir a mudanças sociais, políticas, culturais. A ferramenta principal deles é botar gente na rua, mobilizar, fazer pressão pública. Geralmente eles surgem quando tem muita insatisfação, desigualdade, gente sendo excluída ou quando o Estado não está respondendo a demandas importantes. E como é que eles agiram especificamente nesse período da redemocratização, na briga pelos direitos sociais? O que é fascinante aqui é ver que eles atuaram em várias frentes ao mesmo tempo, sabe? Primeiro, na conquista dos direitos. Foram eles que levaram as demandas lá da sociedade para dentro da Constituinte. Pressionaram os parlamentares para reconhecer aquelas necessidades e colocar na lei como direitos formais. Tem exemplos concretos dessa pressão que virou lei? Tipo, Muitos. O movimento da reforma sanitária, por exemplo, juntava gente da saúde, intelectuais, sindicatos, comunidades. Ele foi, assim, decisivo para criar o SUS, o Sistema Único de Saúde, com aqueles princípios universal, integral, gratuito. Outro exemplo forte, a atuação do movimento negro e do movimento feminista. Eles conseguiram colocar na Constituição artigos-chave contra o racismo e pela igualdade entre homens e mulheres. ok, então eles ajudaram a conquistar os direitos, mas o trabalho não acabou ali, né? Eles também agem para manter esses direitos depois. Exatamente. Depois que o direito está na lei, os movimentos sociais viram meio que fiscais, sabe? Ficam de olho para ver se as leis, as políticas estão sendo aplicadas direito. Denunciam quando tentam desmontar alguma coisa, quando tem retrocesso e cobram do Estado para cumprir o que foi prometido. Pensa, por exemplo, no pessoal que acompanha de perto a aplicação do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Que é outra conquista importantíssima dessa época, fruto de mobilização também. Isso mesmo. Ou pensa na luta que não para dos sindicatos, dos conselhos de saúde, contra a tentativa de privatizar o SUS, de precarizar o serviço. Essa é a frente da manutenção. E você falou de uma terceira frente, a de ampliação de direitos. O que seria isso? Aqui, os movimentos tentam, digamos, empurrar as fronteiras da cidadania. Eles trazem pautas novas, coisas que talvez nem estivessem na discussão antes, e lutam para estender direitos para grupos que sempre foram deixados de lado, ou para mudar o próprio conceito do que é uma necessidade básica que precisa de proteção da lei. Tipo a luta por direitos LGBTQIA+, por exemplo, isso se encaixa aí. Perfeito. Ou a luta pela demarcação das terras indígenas, que é uma luta pelo direito fundamental desses povos de existirem, de terem sua cultura respeitada. Ou, mais recente, colocar o direito à alimentação lá na Constituição como direito social em 2010. Isso foi resultado de uma campanha longa de várias organizações. Mostra bem essa dinâmica de ampliação. O que é direito social não está escrito em pedra, vai mudando. Fica bem claro. Eles são tipo motores mesmo, né? Que empurram a democracia participativa, transformam o que a sociedade precisa em pauta política e, no fim, em direito no papel. E imagino que o artigo 6º da Constituição seja a prova mais clara disso tudo. O que ele diz exatamente?
O artigo 6º é a porta de entrada do capítulo dos direitos sociais na Constituição. Ele que define, assim, a lista mínima de direitos que o Estado brasileiro promete garantir para todo mundo. E quais são esses direitos que estão lá hoje? A redação atual fala: são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. É uma lista e tanto, bem completa. Sim. E eles são classificados como direitos de segunda geração ou segunda dimensão. Isso é importante porque, Opa, espera aí, explica melhor essa classificação. Segunda geração, como assim? claro, pensa assim. Os direitos de primeira geração são civis e políticos. Tipo, liberdade de expressão, direito de ir e vir, direito de votar. Eles pedem principalmente que o Estado não interfira, que ele deixe as pessoas em paz nessas liberdades. Já os de segunda geração, os sociais, como esses do artigo 6º, eles exigem o contrário, uma ação do Estado. Não basta ele não atrapalhar, ele tem que fazer alguma coisa, dar serviço, criar política pública, botar dinheiro para que esses direitos aconteçam de verdade. Saúde, educação, moradia, não caem do céu, né? Entendi. Exige uma atitude concreta do governo. E aí a ligação com os movimentos sociais é total, então. Colocar esses direitos todos e com essa amplitude no artigo 6º foi vitória direta deles na Constituinte. Total e direta. Cada direito que está ali é resultado de décadas de luta de diferentes movimentos. O direito à saúde, para todos, como a gente já falou, é cria do movimento da reforma sanitária. Direito ao trabalho digno, à previdência, tem tudo a ver com a luta histórica dos sindicatos. Direito à moradia é a batalha dos movimentos de reforma urbana, de luta por teto. O artigo 6º é a Constituição dizendo: ok, ouvimos vocês, essas lutas agora são direitos. Funcionou como um grande acordo social naquele momento de virada, de redemocratização. Exatamente. Elevou o que era necessidade básica para o nível de direito constitucional. Criou uma obrigação para o Estado. E depois de 88, o artigo virou a principal ferramenta na mão desses mesmos movimentos e da sociedade em geral para cobrar do Estado na justiça, na política, que ele entregue o que prometeu. E essa cobrança continua fazendo o artigo mudar, como você falou antes, com a inclusão da alimentação em 2010 e do transporte em 2015. Perfeito. Mostra que a Constituição não é a letra morta e que a pressão social continua sendo essencial para ir alargando o que a gente entende como direito garantido. Isso tudo leva a gente para uma camada ainda mais de base, né? Falamos dos direitos específicos do artigo 6º, mas tem um conceito que parece ser o chão onde tudo isso pisa, o direito a ter direitos. O que essa frase quer dizer? Essa é uma formulação muito forte, muito impactante da filósofa alemã Hannah Arendt. Ela apresentou isso num livro clássico dela, As Origens do Totalitarismo, lá de 1951. E qual era a situação que ela estava vendo para chegar nessa ideia? A Arendt estava olhando para a situação terrível dos apátridas, gente sem nacionalidade, e dos refugiados na Europa, principalmente depois das guerras mundiais. Eram milhões de pessoas que, quando perdiam a cidadania, o vínculo legal com o país, perdiam não só direitos específicos, tipo trabalhar, votar, morar, mas perdiam algo antes, mais básico, a própria condição de ser alguém com direitos. Elas viravam supérfluas, invisíveis para a lei, sem ter nem a quem reclamar. Nossa, que ideia pesada! Perder a capacidade de sequer ter direitos. Então, o que a Arendt definiu como sendo esse direito a ter direitos? Para ela, é o direito humano mais fundamental, o que segura todos os outros. Seria o direito a duas coisas essenciais. Primeiro, pertencer a uma comunidade política organizada, quer dizer, ser reconhecido como membro de um grupo, de um país onde o que você faz e pensa tem algum significado, onde você existe politicamente. E segundo, o direito a viver sob uma lei comum, ser protegido por leis que garantam um tratamento, minimamente igualitário e a chance de agir e ser ouvido. Nas palavras dela mesma, o direito a ter direitos significa viver numa estrutura onde somos julgados por nossas ações e opiniões. Entendi a origem da ideia, pensando nos apátridas. E trazendo para o Brasil, especialmente para aquele período de 84, 88, mas também para hoje, com tanta gente vivendo meio à margem, em situação precária, sofrendo discriminação, imagino que a luta dos movimentos sociais era e ainda é, no fundo, por esse reconhecimento básico.
Antes mesmo de pedir saúde ou educação, seria isso? Isso levanta uma questão muito importante. E a sua conexão é perfeita. O conceito da Arendt ajuda a iluminar demais a realidade brasileira. Para muitas populações que historicamente foram excluídas, negros, indígenas, quilombolas, moradores de periferia, pessoas em situação de rua e tantos outros, a luta não é só para fazer valer um direito específico lá do artigo 6º. Muitas vezes a briga anterior, a mais fundamental, é pelo reconhecimento da sua plena humanidade, da sua cidadania. É a luta para deixar de ser invisível para o Estado e para a própria sociedade. Exatamente. É a luta para ser reconhecido como um sujeito de direitos, alguém cuja voz importa, cuja vida tem valor. O direito a ter direitos é, nesse sentido, o alicerce da cidadania. Sem esse reconhecimento, que não é só o formal, na lei, mas também o social, do dia a dia, pedir os direitos sociais fica muito mais difícil, às vezes quase impossível. É como se fosse o ingresso para entrar no jogo, né? Para poder começar a brigar pelas regras e pelos resultados. Exatamente. Por isso que o conceito da Arendt é tão importante para a gente entender a profundidade da luta contra o racismo estrutural, contra a violência policial na periferia, contra a invasão de terra indígena, contra a discriminação de gênero, de orientação sexual. Todas essas violências, essas exclusões na prática, o que elas fazem é negar para certos grupos esse direito fundamental de pertencer de verdade à comunidade política. E, como resultado, enfraquecem ou até anulam a capacidade deles de acessarem outros direitos. É uma luta que não acaba para que esse pertencimento seja real, efetivo e não só uma formalidade no papel. Fascinante. Fica muito claro como tudo isso se amarra de um jeito bem profundo. Então, para a gente fechar, o que fica disso tudo? Recapitulando rapidinho, a gente viu o Brasil ali entre 84 e 88, naquela transição complexa para a democracia, no meio da crise econômica da década perdida. E nesse cenário, a mobilização forte dos movimentos sociais foi, decisiva para definir o que entrou na Constituição de 88, especialmente o artigo 6º, com a lista dos direitos sociais. E a gente viu que esses direitos conquistados, que são essenciais, claro, eles se apoiam numa base ainda mais profunda, que é esse direito a ter direitos, lá da Hannah Arendt. A necessidade básica de ser reconhecido como parte de uma comunidade política protegida por leis, para que a própria luta por outros direitos seja possível, seja eficaz. Exato. E essa conversa toda deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Para levar para casa. Pensando na Arendt e no caminho do Brasil desde 88, que desafios a gente ainda tem para garantir que todas as pessoas aqui no Brasil não só tenham direitos escritos na Constituição, mas que de fato possuam a condição de serem sujeitos plenos de direitos, capazes de pedir, de exercer esses direitos? É a pergunta de 1 milhão, né? Como é que as lutas de hoje contra as várias formas de exclusão social, econômica, racial, de género, territorial, como é que elas se ligam com essa batalha maior? Pelo reconhecimento, pelo pertencimento, pela capacidade de agir politicamente. Que passos a gente ainda precisa dar, como sociedade, como Estado, para que esse direito a ter direitos deixe de ser uma conquista só para alguns ou uma promessa distante para tantos e vire uma realidade concreta, vivida por todo o mundo no Brasil? Uma reflexão necessária e urgente.